Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Durante algumas semanas, estou dedicando uma mensagem cada semana à educação de filhos. E hoje vamos falar sobre pais ensinando os filhos sobre o valor da vida humana. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 698 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento e talvez mudar um pouco seu entendimento das Escrituras. Mas primeiro, vamos falar sobre a educação dos filhos, sobre o valor da vida humana. Deus criou um sistema que, no geral, providencia pais para guiar e instruir filhos. A educação dos filhos envolve diversos aspectos. Da ótica bíblica, ela enfatiza o preparo moral e espiritual de filhos que viverão em um mundo de ideias bem divergentes. Se deixar a educação dos filhos nas mãos de profissionais ou governantes, serão doutrinados conforme os ventos políticos do momento, que mudam de tempo em tempos. Se assumir a responsabilidade de educar os filhos de acordo com os princípios bíblicos, eles serão ensinados conforme as verdades eternas e constantes declaradas pelo próprio Criador. Um fato fundamental no ensinamento bíblico é a santidade da vida humana. Santidade significa separação. E assim descreve bem a distinção que Deus fez entre os seres humanos e os animais. Essa separação é evidenciada nos primeiros capítulos da Bíblia. Depois de fazer os animais, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Dois fatos principais consagram a vida humana. Primeiro, os seres humanos foram feitos superiores aos animais e com domínio sobre eles. E segundo, seres humanos foram feitos à semelhança de Deus, com a capacidade de amar e tomar decisões. Algumas gerações depois, Deus reforçou essa distinção, valorizando e protegendo a vida humana. Depois do dilúvio, no tempo de Noé, ele deu permissão para matar e comer a carne de animais, mas ele disse a Noé e seus filhos: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Com esta base, vamos pensar sobre o papel dos pais ensinando os filhos. Pais que respeitam a vontade de Deus ensinam seus filhos sobre o valor da vida humana. Esse ensinamento terá diversas implicações práticas. Entre elas, ensinamento sobre o homicídio. Deus sempre condenou o homicídio. No trecho de Gênesis 9 que acabei de citar, ele trata como crime capital, decretando a pena de morte como consequência do homicídio. Um relatório da Organização Mundial de Saúde, publicado em 2014, mostrou o Brasil no 11º lugar de maior taxa de homicídio entre 194 países. Os analistas podem apontar diversos motivos socioeconômicos e políticos. Podem falar sobre a polícia, o sistema penal e outros fatores. Mas se todos os pais ensinassem bem seus filhos, estabelecendo como fato bem enraizado a santidade da vida humana, o país poderia perder sua posição vergonhosa
de um lugar de muita violência e homicídio. Outra implicação, ensinamento sobre o suicídio. Embora o suicídio seja menos comum no Brasil do que o homicídio, diferente de alguns países, não deixa de ser um problema que aflige muitas famílias, especialmente no sul do país. O mesmo princípio citado na proibição do homicídio também é válido quando se trata do suicídio. Os pais ensinam seus filhos a valorizarem sua própria vida, entendendo seu lugar especial no plano de Deus. O suicídio não recebe apoio bíblico. Pelo contrário, o homem justo que sofreu muito viu a decisão de dar e tomar a vida como direito divino e não humano. Pode olhar para isso em Jó, capítulo 1, versículo 21, ou capítulo 3 inteiro. Jó não viu suicídio como solução, mesmo no meio de terrível sofrimento. E uma terceira implicação é o ensinamento sobre o aborto. Depois de décadas de campanhas públicas para desumanizar os fetos, o aborto ganhou apoio popular. Mas deixe-me falar um pouquinho sobre a história desse movimento. A mulher que, em 1916, fundou a primeira clínica de aborto nos Estados Unidos e que serviu como presidente da International Planned Parenthood Federation, que significa Federação Internacional de Planejamento Familiar. Ela foi líder desse grupo de 1952 a 1959. Essa mesma mulher era defensora da eugenia. A eugenia era uma falsa ciência, especialmente do século XIX, com a ideia de seleção de pessoas superiores e até sugerindo que pessoas inferiores não precisavam nem viver. Assim, a ideia era de preservar os supostos melhores indivíduos para a continuação da raça humana. Essa mulher abertamente favoreceu a discriminação contra pessoas que ela considerava inferiores e sugeriu uma política de esterilização de pessoas dessas classes inferiores na cabeça dela. Pode observar semelhanças nas ideias do Hitler e o que ele fez procurando exterminar pessoas que ele achava inferiores. Mas essa mulher, que incentivou muito o aborto, era racista assumida, defensora da noção da supremacia branca, que chegou a dizer que a coisa mais misericordiosa que uma família grande pode fazer para seus bebês é matá-los. Já pensou? E ela fundou clínicas de aborto, principalmente nos bairros mais pobres e especialmente nos bairros dominados por negros, para exterminar as pessoas que ela achava inferiores. Só para entender que esse movimento a favor do aborto tem raízes super feias quando olhamos para a história. Infelizmente, poucos governos oferecem proteção para um feto, assim facilitando o trabalho de engenheiros sociais que gostariam de controlar a proliferação das pessoas que eles julgam indesejados por causa da sua raça ou defeitos físicos ou limitações intelectuais. Mas os pais podem e devem ensinar seus filhos a defender e proteger a vida desde o momento da concepção. Pais, ensinem seus filhos a valorizarem a vida humana, rejeitando homicídio, rejeitando suicídio, rejeitando o aborto. Porque nós, seres humanos, somos feitos à imagem de Deus. Você acertou a pergunta 698? Qual livro do Novo Testamento diz que Moisés foi fiel como servo na casa de Deus? Alternativas: A. Tito, B. Lucas, C. 2 Coríntios ou D. Hebreus. Acertou?
A resposta certa é a alternativa D, Hebreus. Diz Hebreus 3, versículo 5. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. E o ponto em Hebreus 3 é de mostrar que Jesus é superior porque ele é o dono da casa, e não apenas um servo na casa de Deus. E agora a pergunta 699 e uma dica. Se você acertar essa pergunta e conseguir identificar a passagem no texto do Antigo Testamento que responde à pergunta, olhe o contexto e pode descobrir uma surpresa sobre um outro versículo muito mal usado no meio religioso hoje em dia. Agora, pronto para a pergunta? Qual profeta disse que os judeus voltariam do cativeiro na Babilônia depois de 70 anos? Alternativas: A. Isaías, B. Jeremias, C. Malaquias ou D. Jonas. Darei a resposta amanhã e vamos olhar um pouquinho o contexto junto com a resposta a esta pergunta. Pais, vocês têm o privilégio de educar seres humanos feitos à imagem do próprio Senhor. Ensine cada criança e cada jovem sobre o valor da vida humana, para colocar a vida humana no lugar que Deus colocou, santificada, acima de animais e outras criaturas, porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.